Tá. Do acusado, a intimação do Ministério Público, do assistente da acusação, se for o caso, e requisitará os laudos periciais. Beleza? Resposta à acusação. Problema. Artigo 394, parágrafo 4, Código de Processo Penal, que diz o seguinte: os dispositivos previstos entre o artigo 395 e o 398 do Código de Processo Penal aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados pelo Código de Processo Penal. Ocorre que alguns procedimentos especiais têm defesa preliminar e, com esse dispositivo, pelo menos em tese, haveria duas manifestações de defesa: a na defesa preliminar, mais a resposta à acusação. Contraditório. Ampla defesa e o contraditório. No caso, a defesa vai contradizer a acusação, que é o Ministério Público. Exemplo da Lei de Drogas. Oferecida a denúncia. A Lei de Drogas prevê a defesa preliminar. Normal. O juiz recebe a peça acusatória e manda citar. Segundo a Lei de Drogas, o acusado é citado para comparecer ao interrogatório. Contudo, segundo o parágrafo 4º, deve haver a resposta à acusação e a possibilidade de absolvição sumária. Assim, o sujeito é citado para apresentar a resposta à acusação. Numa interpretação literal, há duas manifestações de defesa. Importante. O que é contraproducente. Porque insegurança jurídica. Há várias interpretações sobre o assunto. Parte da doutrina entende inaplicável a defesa preliminar da Lei de Drogas. Na opinião de Renato Brasileiro, o ideal é entender que não pode haver duas manifestações de defesa. O ideal é que o acusado apresente a defesa preliminar e a resposta à acusação no mesmo momento. Num primeiro momento, o sujeito pediria a rejeição da peça acusatória. Num segundo momento, buscaria sua absolvição sumária. Em outro sentido, tese para o DPU, Nestor Távora diz o seguinte, que deve ser oportuno o oferecimento de resposta à acusação, objetivando-se a absolvição sumária no âmbito do rito especial dos crimes de drogas. A Lei 11.353, 2006, a Lei de Drogas, é anterior à reforma do CPP, Código de Processo Penal, trazida pela Lei 11.719 de 2008, a Lei de Drogas de 2006. Nessa medida, a Lei de Drogas não previu a possibilidade de apresentação de resposta à acusação depois da citação, com o fim de se alcançar um título judicial absolutório antecipado, conforme dispõe os artigos 396 e seguintes, relativos a rito comum ordinário. No entanto, como norma processual, tem aplicação imediata a partir de sua vigência os dispositivos trazidos pelo citado diploma alterador do Código de Processo Penal alcançarão o procedimento especial da Lei 11.343 de 2006. Caso se entenda que há oferecimento de resposta à acusação na Lei de Drogas, corrente de Nestor Távora, apresentada esta, resposta à acusação, o juiz terá a oportunidade de absolver sumariamente o réu com fulcro no artigo 397 do Código de Processo Penal, absolvição primária. Assim, apesar de o artigo 56 dizer que o juiz, ao receber a denúncia, designará audiência de instrução e julgamento com aplicação do artigo 396 do Código de Processo Penal, o juiz só designará data para audiência de instrução e julgamento após o reconhecimento da resposta à acusação, havendo por bem não ser o caso de absolvição sumária, devendo intimar as partes. Nos moldes do procedimento comum, o Ministério Público só será intimado após o oferecimento da resposta à acusação, para que se manifeste em 5 dias, em analogia ao que preconiza o artigo 409 do Código de Processo Penal. Afastamento cautelar do funcionário público. A lei autorizou que, no caso do funcionário público,
cautelarmente, desde o recebimento da denúncia, afastamento dele de suas funções. Essa medida cautelar não se confunde com o efeito da condenação que está previsto no artigo 92, inciso 1 do Código Penal. Nesta medida, sendo o réu absolvido, impõe-se o retorno ao cargo, obviamente. A audiência de instrução e julgamento será realizada dentro dos 30 dias seguintes ao recebimento da denúncia, salvo se determinada a realização de avaliação para testar dependência de drogas, quando se realizará em 90 dias. Então, a regra geral é 30 dias do recebimento da denúncia, a audiência de instrução e julgamento. Avaliação para testar dependência de drogas, 90 dias do recebimento da denúncia. Bom, esse prazo não considera se o acusado está preso ou solto, tanto faz, no caso de audiência de instrução e julgamento. 30 dias do recebimento da denúncia, que é a regra geral, 90 dias do recebimento da denúncia, avaliação para testar dependência de drogas. Ok? Interrogatório do acusado. Primeiro ato. Oitiva das testemunhas, que é ouvir as testemunhas. Debates orais, né? A sustentação oral será de 20 minutos para cada parte, prorrogáveis a critério do juiz por mais 10 minutos. Sentença. Encerrados os debates, o juiz proferirá sentença de imediato ou fará em 10 dias, ordenando que os autos para isso lhe sejam conclusos. Autos conclusos para a sentença. A gente vê muito isso. A proferir sentença, o juiz, não tendo havido controvérsia no curso do processo sobre a forma, ou melhor, sobre a natureza ou quantidade da substância do produto, ou sobre a regularidade do respectivo laudo, determinará a incineração da droga apreendida. A lei diz que o réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão, salvo se for primário, de bons antecedentes, assim reconhecido na sentença condenatória. Contudo, a súmula 347 do STJ, súmula 347, diz que, abre aspas, o conhecimento de recurso de apelação do réu independe de sua prisão. No mesmo sentido, tem decidido o STF. Agora nós vamos para os informativos do STF, Superior Tribunal de Justiça, ou melhor, Superior Tribunal Federal, STF, relacionados, né, de 2013 a 2015. Eu falei STJ porque o STJ também tem alguns informativos que ele aparece, tá? Eu vou falar também de informativo do STJ, por isso que eu me confundi. Primeiro eu vou falar do informativo do STF e depois dos informativos do STJ, ok? Tá lá. Informativo 711 do STF do ano de 2013. O réu não tem o dever de demonstrar que a droga encontrada consigo seria utilizada apenas para consumo próprio. Cabe à acusação comprovar os elementos do tipo penal, ou seja, que a droga apreendida era destinada ao tráfico. Ao Estado acusador incumbe demonstrar a configuração do tráfico, que não ocorre pelo simples fato dos réus terem comprado e estarem na posse de entorpecentes. Em suma, se a pessoa é encontrada com drogas, cabe ao Ministério Público comprovar que o entorpecente era destinado ao tráfico. Não fazendo esta prova, prevalece a versão do réu de que a droga era para consumo próprio e, no caso, não vai ser preso. Nossa, dificuldade, hein? Bom, informativo do STF 733 de 2014. A natureza e a quantidade da droga podem ser utilizadas para aumentar a pena base e também para afastar o tráfico privilegiado. Bom, o STJ diz que sim. O STF, Supremo Tribunal Federal, diz que não. Bom, de novo, a natureza e a quantidade da droga podem ser utilizadas para aumentar a pena base e também para afastar aumentar a pena base, nós estamos falando em dosimetria da pena. E também para afastar o tráfico privilegiado. Bom, vamos ver a versão do STJ. Ele diz que sim. Não há bis in idem na consideração da natureza e quantidade da droga
em mais de uma etapa da dosimetria da pena, pois se trata de utilização da mesma regra em finalidades e momentos distintos. 2 pontos. Na primeira vez, é utilizada para aumentar a pena base e na terceira, para afastar o benefício do tráfico privilegiado. O STF, Superior Tribunal Federal, diz que não. O plenário do STF, do Supremo Tribunal Federal, melhor dizendo, firmou posição no sentido de que isso configuraria bis in idem. A natureza e a quantidade da droga podem ser utilizadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria da pena. O juiz detém essa alternatividade. O que não é possível é que o magistrado considere a natureza e a quantidade da droga na primeira e na terceira fase. Nesse caso, haveria bis in idem. Vale ressaltar que o princípio do ne bis in idem, do não bis in idem, aplica-se no momento da individualização da pena, ou seja, o que é o ne bis idem? Ou seja, não ter duas punições pelo mesmo fato. Bom, com vistas a impedir mais de uma punição individual pelo mesmo fato em momentos diversos do sistema trifásico adotado pelo nosso Código Repressor, que é o Código Penal. Bom, o informativo 734 de 2014, a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.353 de droga, Lei de Drogas, não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas, apenas abranda a pena do pequeno traficante por critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Informativo 742 de 2014, o STF, Supremo Tribunal Federal, entendeu que não é possível aplicar nenhuma medida socioeducativa que prive a liberdade do adolescente, internação ou semi-liberdade, caso ele tenha praticado um ato infracional análogo ao delito do artigo 28 da Lei de Drogas. Isso porque o artigo 28 da Lei de Drogas não prevê a possibilidade de penas privativas de liberdade caso um adulto cometa esse crime. Ok? Informativo 745 de 2014. Não é possível o deferimento de indulto a réu condenado por tráfico de drogas, ainda que tenha sido aplicada a causa de diminuição no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.353 de 2006, a pena a ele imposta, circunstância que não altera a tipicidade do crime. Os condenados por crimes hediondos e equiparados não podem ser contemplados com o indulto, mesmo chamado indulto humanitário. O fato de o condenado estar doente ou ser acometido de deficiência não é causa de extinção da punibilidade e nem de suspensão da execução da pena. Importante. Informativo 749 de 2014, o artigo 40, inciso 3 da Lei de Drogas, prevê como causa de aumento de pena o fato de a infração ser cometida em transportes públicos. Se o agente leva a droga em transporte público, mas não a comercializa dentro do meio de transporte, incidirá essa majorante. De novo, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, diz que sim. Já o STF, Supremo Tribunal Federal, diz que não. Vamos para a visão do STJ. A simples utilização de transporte público para a circulação da substância entorpecente é suficiente, segundo a visão do STJ, para a aplicação da causa de aumento majorante. A aplicação da majorante prevista no artigo 40, inciso 3, não está limitada àquelas hipóteses em que o agente efetivamente venda, exponha à venda ou ofereça a droga. É bastante, para tanto, a ocorrência de quaisquer dos verbos contidos no tipo penal dentro de transporte coletivo. É a visão da 5ª turma e 6ª turma do STJ. Agora vamos para a visão do STF. O STF diz que não. A mera utilização de transporte público para o carregamento de droga ou da droga não leva à aplicação da causa de aumento, ou seja, da majorante. Com base em uma interpretação teleológica, finalística, o disposto no artigo 40, inciso 3, somente pode ser aplicado se houver a comercialização da droga em transporte público,
não alcançando a situação de o agente ter sido surpreendido quando trazia consigo droga em ônibus intermunicipal, sem que nele a tivesse vendido, ou seja, comercializado, ou seja, traficado. Vamos para o informe 750, 2014, o ano informativo. O rito previsto no artigo 400 não se aplica à lei de drogas. Assim, o interrogatório do réu continua sendo o primeiro ato da audiência em momento anterior à oitiva das testemunhas, de acordo com o artigo 57 da Lei de Drogas, rito próprio, princípio da especialidade, já que é lei de drogas. No artigo 400 do Código de Processo Penal, nós temos o rito comum. O interrogatório é realizado ao final da audiência de instrução e julgamento. Vamos para o informativo do STF 759, ano 2014. A natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas para aumentar a pena base do réu, dosimetria da pena, e também para afastar o tráfico privilegiado, artigo 33, parágrafo 4º, ou para, reconhecendo-se o direito ao benefício, conceder ao réu uma menor redução de pena. Haveria, nesse caso, bis em idem. Nós temos aqui, vamos falar aqui 3 exemplos. Primeiro exemplo, na primeira fase da dosimetria